Garzonete leva un morador de rua para casa no seu aniversario e descobre que ele e acentuada un millonario era uma noite chuvosa, daquelas que face más pessoas se encolerem em casa. Beatriz, uma garzonete de sorriso fácil e olar cansado, saiu do trabalho como coração pesado. Hoje era seu aniversario, mas en vez de festa, ela só pensaba em como conseguir dinheiro para sustentar sua pequena fila, Clara, que estava tão ansiosa por um pedaço de bolo. Com sua capa de chuva esticada, caminou apressada pelas ruas iluminadas por lampiões, sem imaginar que a vida LHE preparava uma surpresa. Ao passar por um abrigo improvisado de papelão num canto da calçada, seu olhar se encontrou com o de um morador de rua, Eduardo. Ele estava encolhido, encharcado e faminto. Algo nele a tocou profundamente, como se o universo estivesse sussurrando, não vire as costas. E assim, em um impulso, Beatriz decidiu levá-lo para sua casa. Afinal, o que eram algumas horas de conforto em troca de um pouco de compaixão. Pela sala pequena e bagunçada de Beatriz, Eduardo se sentou no sofá, com as mãos tremendo. Ele parecia diferente, um olhar perdido, como se cada lanterna da cidade estivesse apagada dentro dele. Beatriz, sem saber o que fazer, preparou um pouco de comida. Enquanto ele comia, as palavras começaram a fluir. Eduardo revelou ser um milionário que, em um instante de tragédia, havia perdido tudo. Sua esposa, o espírito da alegria que iluminava sua vida, havia partido. A culpa o consumia por toda a riqueza que ignorou enquanto vivia em um mundo de luxo. Cada palavra que ele falava era um eco de dor. Ela sentiu um nó na garganta. Ele, um homem envolto em mistério, cercado por sombras de escolas passadas. Você pode me chamar de Eduardo, disse ele, e sua voz soou como se estivesse longe, como se ele ainda estivesse preso à grave vida que deixou para trás. Beatriz não sabia se queria abrir seu coração para um desconhecido, mas as semelhanças entre suas lutas eram inegáveis. A chuva tamborilava no vidro, criando uma sinfonia melancólica. Entretanto, conforme a conversa avançava, um mistério se desenrolava entre eles. Beatriz percebeu que sua generosidade havia criado uma ponte entre duas almas solitárias, mas o medo se infiltrava. O que levara Eduardo àquele ponto, as perguntas começaram a surgir carregadas de tensão e a atmosfera se tornava pesada. Seria um truque, uma armadilha. A calçada, agora retumbante da tempestade, parecia um reflexo da vida deles, caótica e cheia de dúvidas. Ambos enfrentavam um inimigo invisível, o sistema cruel que os levara a essa situação. Beatriz aperta o queixo, sentindo-se presa entre acolher aquele homem ou simplesmente fechar a porta e deixá-lo voltar ao mundo lá fora. Meu Deus, o que estou fazendo? Pensou. Essa conexão promissora carregava um peso que poderia ser devastador. Mas no fundo, a esperança de um futuro melhor queimava, mesmo que pequena como uma chama prestes a se apagar. E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Neste momento, enquanto a chuva caía, Beatriz lutava contra seus próprios sentimentos. Olhou nos olhos envasados de Eduardo, pensando que talvez ele fosse a resposta para suas orações. Mas não sabia que um passo adiante poderia desvelar segredos que mudariam tudo. A conversa entre eles se aprofundava. Eduardo falava sobre seu passado, do amor que perdera, e Beatriz sentia a cada palavra um aperto no coração. Mas antes que pudesse entender completamente a dor daquele homem, o celular dela vibrou na mesa. Ela atendeu sem pensar. Alô, era a voz de Ana, sua amiga de longa data. Bea, você está bem. Ouvi que um morador de rua está em sua casa. Ana falava com preocupação, mas a voz se apagou quando uma batida forte interrompeu a conversa. O que foi isso? Beatriz olhou para Eduardo e ele pareceu tão perdido quanto ela. A batida se repetiu, desta vez mais insistente. Um arrepio percorreu a espina dela. Não sei, mas vou verificar. Ao abrir a porta, um homem alto e robusto estava lá com uma expressão ameaçadora. Onde está meu irmão? Sua voz era grossa, como se o ar que fizesse vibrar fosse feito de metal. Seu irmão, Beatriz ficou paralisada. Eduardo surgiu atrás dela, sua face pálida. Carlos, ele sussurrou, então um estalo de memória atravessou Beatriz. Carlos, o Carlos que você mencionou. O que tinha uma empresa? Exatamente. O homem parecia prestes a explodir. Ele sumiu e você ouviu onde ele está. Eduardo estava encolhido, o olhar fixo no homem.
Eu não sei, eu não vi ele há meses, o homem avançou. Está-me dizendo que você o abandonou em vez de ajudar. Ele estava te procurando. Beatriz sentiu nó na garganta. A chuva agora parecia um ruído de fundo a uma tempestade que se desenrolava diante dela. Os olhos do homem estavam cheios de raiva e desespero. Ela percebeu que havia algo mais obscuro nessa história. A vida de Eduardo tinha começado como um conto de riqueza, mas agora se tornava um drama cheio de traição. Ele está machucado? Beatriz perguntou a voz quase falando. Eduardo olhou para o chão, a respiração descompassada. Não pode ser. Ele está, e você se afastou, não se importou. As palavras do homem cortaram o ar como um facão. Foi por culpa dele que você perdeu sua fortuna. Beatriz sentiu um frio na barriga. Eduardo, isso é acentuada verdade, eu não fiz nada. Eu não queria que as coisas acontecessem assim. Ele parecia desesperado, uma frase do homem que era antes. A vida me levou para um lugar escuro, mas não foi minha escola. Foi você que me abandonou tudo. Você ainda pode ajudar? O homem demandou, levantando-se e ameaçando. A atmosfera se encheu de tensão e raiva. Eduardo finalmente soltou o que parecia ser uma verdade enterrada. Ele estava envolvido em coisas que não consegui controlar. Eu não queria me envolver, não queria ser arrastado para esse mundo de crime. Beatriz sentiu seu mundo desmoronar. O homem à grave porta não era apenas um irmão preocupado. Ele era a manifestação de um passado sombrio e Eduardo também era parte disso. Ela não sabia mais em quem confiar. O que realmente havia acontecido entre eles? Apenas me diga onde ele está, gritou o homem, a voz ecoando pelo pequeno apartamento. Ou então você vai se arrepender? Eduardo estava atordoado. Beatriz olhou para ele e as perguntas surgiram como fogos de artifício em sua mente. O que eram essas transações obscuras? Até que ponto as escolas dele levariam a dor para ela é clara. O barulho da chuva se intensificou e Beatriz sentiu que sua vida estava prestes a dar uma virada. E se Eduardo não fosse o homem humilde que ela pensava? E se aquele momento pudesse não ser apenas uma noite de compaixão, mas o início de um pesadelo? Um futuro incerto se apresentava e, ao olhar nos olhos de Eduardo, ela viu mais do que um homem perdido. Viu um redemoinho de mentiras e segredos. Qual seria o próximo passo? A dúvida a consumia, assim como a tempestade lá fora. A tensão pairava no ar como um trovão prestes a se soltar. Beatriz encarava o homem à grave sua porta, que parecia uma montana de raiva e desespero. Eduardo estava pálido, sua respiração se acelerava e ela podia sentir o medo emanando dele. Carlos está machucado, repetiu ela, tentando manter a voz firme, mas seu coração pulsava como um tambor. O homem do lado de fora estreitou os olhos. A última vez que o vi, ele estava em apuros. Ele fazia um movimento ameaçador e você me diz que não sabe onde ele está. Não pode ser, surgiu uma sensação de urgência. Os punhos de Beatriz se fecharam. Por favor, fale com Eduardo. Vamos resolver isso. Ao abrir totalmente a porta, ela não percebia que aquilo poderia ser seu maior erro. Assim que o homem entrou, a sala pequena parecia encolher. O que aconteceu entre vocês, o que Carlos esconde? Ele se virou para Eduardo, as feições transformadas em um misto de fúria e dor. Eu não sei aonde ele foi. Eu estou aqui buscando uma nova vida. Eduardo exclamou, suas mãos tremendo, os olhos encharcados de um desespero profundo. Você precisa acreditar em mim. Beatriz olhou para Eduardo e se sentiu presa entre dois mundos. O homem que estava buscando seu irmão e o homem que ela tinha acolhido, que aos poucos revelava camadas de um passado obscuro. Você acha que ele não pode estar em problemas, cara? Às vezes não é acentuada por escola que as coisas acontecem. A voz de Eduardo subiu enquanto um frio percorreu a espina de Beatriz. Então houve um silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia que até a chuva estava segurando a respiração. O homem, no entanto, não estava pronto para deixar isso passar. Ele gritou. Você, de uma forma ou de outra, vai me dizer onde ele está. E quando todos pensavam que a situação não poderia piorar, uma batida forte ecoou novamente pela porta, mas dessa vez não era o homem em busca de Carlos. Era algo mais intenso, algo que fez a luz da sala piscar. O coração de Beatriz parou por um instante e ela trocou olhares com Eduardo. O que é acentuada isso? Sua voz mal saiu. O homem se virou para a porta, com a expressão de que estava pronto para enfrentar qualquer coisa. Não pode ser, ele sabia algo. Eduardo, o que você escondeu de mim? Momentos depois as portas se abriram como um estrondo. Um grupo de homens entrou, a fúria estampada no rosto. Onde está ele? Gritou um deles, apontando para Eduardo como um predador apontando para sua presa. Você prometeu que ia nos dar o que merecemos. As mãos de Eduardo se elevaram em defesa. Eu não tenho mais nada. Não sou mais quem vocês pensavam. Beatriz sentiu a adrenalina subir.
o que estaba acontecendo, Eduardo não era somente un morador de rua perdido en suas tragedias, ele era parte de algo muito maior e muito mais sombrio. Voces estão enganados, ele não pode estar envolvido com voces, Beatriz gritou. Enganados, o homem que liderava o grupo sorriu, sorriso que parecia mais uma máscara de morte. Voces não sabem de nada. O ambiente se transformou, as paredes pareciam se fechar e o ar era denso, quase insuportável. Eduardo estava olhando para eles com desespero, mas Beatriz somente sentia o vazio dentro de si. Se Eduardo era mesmo o homem que ela imaginara, então o que havia ocorrido com Carlos, e se tudo fosse uma teia de mentiras que a afundaria ainda mais. Vamos lá, Eduardo. Você sabe onde ele está e essa noite pode ser a última para você se redimir. Dos homens gritou, seu tom cruel e ameaçador. Beatriz estava diante de uma linha tênue entre compaixão e medo. Qual era a verdade sobre Eduardo? Qual era a verdadeira natureza dele? Cada segundo se arrastava enquanto o desespero e a confusão borbulavam dentro dela. E no coração da tempestade, uma única pergunta ecoava na sua mente. Como tudo isso terminaria? Beatriz ainda estava paralisada, a tensão no ar mais densa que nunca. O grupo de homens que invadira seu lar a fez tremer de medo. Eduardo estava apavorado e a verdade sobre Carlos pairava no ambiente. Mistério que parecia finalmente se resolver, mas que só trazia mais perguntas. Você tem que nos ajudar, Eduardo, gritou dos homens. O tom de urgência lhe cortava a alma. Você sabe onde o Carlos está? Os olares ameaçadores deles faziam Beatriz sentir que a sala encolhia ainda mais. O medo a envolvia como uma cobra apertada. Então, a porta estalou e rangia de novo. A chuva do lado de fora parecia se intensificar, breve momento de calmaria antes do turbilao. O grupo estava totalmente focado em Eduardo, mas a tensão se transformou em silêncio aterrador quando telefone tocou. Era o celular de Beatriz. O som ressoou como um assobio alto, fazendo todos se virarem. Uma pausa, a sala encheu-se de expectativa. Beatriz hesitou, mas algo dentro dela a empurrou para atender. Olhou para a tela e ficou horrorizada ao ver o nome de Ana piscando. Alô, sua voz tremia, mas ela não conseguia desviar o olhar dos estranhos a grave sua frente. Bea estava preocupada. Vi as notícias. Homem que tinha problemas com a lei apareceu aqui na cidade. Estão dizendo que é acentuada perigoso ele pode ser. A voz de Ana ficou tremida do outro lado, quase interrompendo. Ola, eu não sei o que fazer, mas pode ser perigoso. O coração de Beatriz disparou, a ficha caiu. Ana, você não sabe com que me estou agora. Ela piscou, tentando compreender a conexão entre as palavras e a realidade. Ana não podia saber. Mas antes que pudesse fazer qualquer comentário, as luzes da sala falaram. A tempestade lá fora fez as luzes piscarem. E nesse momento, dos homens que estava ali se virou abruptamente, a expressão no rosto dele mudando rapidamente. Você disse o nome de Carlos, o que você sabe sobre ele. O homem que liderava a gangue exigiu. A confusão tomou conta. Ela não sabe nada, Eduardo gritou desesperado, mas quem tinha certeza disso. Os homens começaram a se mover inquietos, pressionando Eduardo. Calma, calma, Beatriz disse, tentando unir as peças, tentando salvar Eduardo e a si mesma. O ar estava carregado de eletricidade e os murmúrios cresciam como uma tempestade prestes a estourar. Tem que ter uma explicação para isso. Nesse momento, a porta se abriu mais uma vez. Beatriz não podia acreditar. Carlos entrou, mas havia algo muito diferente nele. Seu olhar estava vazio e o rosto coberto de hematomas. Ele parecia uma sombra do que uma vez fora. Ao ver o irmão, Eduardo gritou, Carlos, como se o mundo ao redor estivesse desmoronando. Você me abandonou, Carlos esbravejou, seu olhar misto de dor e raiva. Foi você quem causou tudo isso. Os homens ao redor se agitaram e a tensão disparou como balão prestes a estourar. Carlos se virou para Beatriz e, em movimento rápido, ele puxou algo do bolso. O brilho de uma arma refletiu sob a luz intermitente da tempestade. Você não entende, Beatriz. Tudo isso começou por causa da sua bondade e agora você está presa nessa história, nesse círculo de dor. Beatriz sentiu o chão sumindo sob seus pés, como tudo isso estava conectado. Eduardo, Carlos, a gangue, o que realmente aconteceu, e como ela se tornou uma peça nesse tabuleiro de xadrez mortal. A culpa não é acentuada minha. Eduardo gritou, agora acusando Carlos. Eu lutei contra isso, eu só queria viver em paz. Carlos riu riso amargo que cortou o ar. Paz, você sempre teve tudo e deixou tudo se perder. Agora vai pagar por isso. A tensão se tornou uma tempestade. A vida de Beatriz estava prestes a ficar ainda mais complicada. Olhando nos olhos de Carlos, Beatriz sentiu uma onda de desespero. O que estava acontecendo?
Estaban todos dentro de un jogo perigoso como maior dos riscos, o que ela iria facer agora, a última afirmação de Carlos reverberaba em sua mente, ela estaba presa. E ao seu redor tudo desmoronaba. En aqueles poucos segundos, Beatriz percebeu que sua vida, seus sonos, tudo o que había construído estaba nas maos de alguén que mal conecia. Ela buscou un jeito de escapar, mas apresao era demais. O que todos eles iriam facer a seguir, o silencio que se instalou na sala era ensurdecedor e a tempestade na cidade pareceuse intensificar, refletindo a tormenta dentro da casa. Un futuro incerto se apresentaba e no fundo do seu ser, ela sabía que a reviravolta había apenas comezado. A pergunta que ecoaba en sua mente era, quen realmente tina o controle da situação? Beatriz ainda estaba paralisada, a tensão no ar máis densa que nunca. O grupo de homens que invadira seu lar a fez tremer de medo. Eduardo estaba apavorado e a verdade sobre Carlos pairaba no ambiente. Un misterio que parecía finalmente se resolver, mas que só trazia máis perguntas. «Você tem que nos ajudar, Eduardo», gritou un dos homens, sua voz ressoando. «Você sabe onde o Carlos está?» Os olares ameaçadores deles faciam Beatriz sentir que a sala encolhia ainda máis. O medo a envolvia como uma cobra apertada. Então, a porta estalou novamente. Beatriz não podia acreditar. Carlos entrou, mas había algo muito diferente nele. Seu olar estaba vacío e o rosto coberto de hematomas. Ele parecía uma sombra do que uma vez fora. Ao ver o irmão, Eduardo gritou, «Carlos», como se o mundo ao redor estivesse desmoronando. «Você me abandonou», Carlos esbravejou, seu olar un misto de dor e raiva. «Foi você quem causou tudo isso». Os homens ao redor se agitaram e a tensão disparou como un balao prestes a estourar. Carlos se virou para Beatriz e, en un movimento rápido, puxou algo do bolso. O brilho de uma arma refletiu sob a luz intermitente da tempestade. «Você não entende, Beatriz. Tudo isso começou por causa da sua bondade e agora você está presa nessa história, nesse ciclo de dor». Beatriz sentiu o chão sumindo sob seus pés. Como tudo isso estava conectado, Eduardo, Carlos, a gangue, o que realmente aconteceu, e como ela se tornou uma peça nesse tabuleiro de xadrez mortal, a culpa não é acentuada mina. Eduardo gritou, agora acusando Carlos. «Eu lutei contra isso, eu só queria viver em paz». Carlos riu un riso amargo que cortou o ar. «Paz. Você sempre teve tudo e deixou tudo se perder. Agora vai pagar por isso». A tensão se tornou uma tempestade. A vida de Beatriz estava prestes a ficar ainda mais complicada. Rolando nos olhos de Carlos, Beatriz sentiu uma onda de desespero. O que estaba acontecendo, estaban todos dentro de un jogo perigoso como o maior dos riscos, o que ela iria facer agora. A última afirmação de Carlos reverberaba em sua mente. Ela estava presa, e ao seu redor tudo desmoronava. Então, algo inesperado aconteceu. Un dos homens, que até então estava em silêncio, avançou e sussurrou algo perto do ouvido de Carlos. O rosto dele mudou instantaneamente. A raiva foi substituída por uma expressão de choque. «Não pode ser verdade», Carlos murmurou, a voz embargada. «Seu pai não. Não pode ter feito isso». Beatriz congelou. «O que você está dizendo?» perguntou, a preocupação crescendo. Foi como se uma bomba tivesse estourado. As palavras pesadas pairavam no ar e o ambiente ficou gelado. O olhar de Carlos se transformou de raiva para desespero. «Você não sabia, não é acentuada. Seu pai era o verdadeiro responsável pela queda da nossa família. Ele armou tudo, Beatriz. Ele é acentuada o motivo de tudo isso». A verdade cortou como uma feca e Beatriz não conseguia respirar. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de maneira aterradora. «E agora está tudo se voltando contra nós por causa dele», Carlos gritou, a voz embargada. «Nossas vidas se tornaram um campo de batalha por culpa dele». A sala estava em choque. As ameaças anteriormente trocadas agora pareciam insignificantes. Eduardo olhou para Beatriz, seu olhar suplicante. Tudo o que ela conhecia estava se desmoronando. Uma onda de confusão e desilusão a envolveu. «Isso não faz sentido», ela gritou, sentindo a raiva e a dor acumuladas. «Você está me dizendo que seu pai destruiu nossas vidas?» A voz dela era um misto de incredulidade e desespero. Carlos deu um passo à grave frente, o semblante transbordando de emoção. «O que ele fez foi muito pior do que você imagina. Ele nos colocou uns contra os outros, nos separou. E agora nós dois estamos aqui, presos, por causa de um jogo que nem podemos controlar». Nesse momento, a tempestade lá fora parecia ecoar a confusão dentro da casa. A atmosférica estava latente, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. O que mais Carlos e Eduardo estavam escondendo, que outras verdades sombrias estavam enterradas. Beatriz sabia que a noite estava longe de acabar. O que parecia ser um resgate estava começando a se parecer mais como uma armadilha mortal. A pergunta que ecoava em sua mente era:
Quem realmente tinha o controle da situação, Beatriz ainda estava paralisada, a tensão no ar mais densa que nunca. O grupo de homens que invadira seu lar a fez tremer de medo. Eduardo estava apavorado e a verdade sobre Carlos pairava no ambiente. Mistério que parecia finalmente se resolver, mas que só trazia mais perguntas. Você tem que nos ajudar, Eduardo, gritou dos homens, sua voz ressoando. Você sabe onde o Carlos está? Os olares ameaçadores deles faziam Beatriz sentir que a sala encolhia ainda mais. O medo a envolvia como uma cobra apertada. Então, a porta estalou novamente. Beatriz não podia acreditar. Carlos entrou, mas havia algo muito diferente nele. Seu olhar estava vazio e o rosto coberto de hematomas. Ele parecia uma sombra do que uma vez fora. Ao ver o irmão, Eduardo gritou, Carlos, como se o mundo ao redor estivesse desmoronando. Você me abandonou, Carlos esbravejou, seu olhar misto de dor e raiva. Foi você quem causou tudo isso. Os homens ao redor se agitaram e a tensão disparou como balão prestes a estourar. Carlos se virou para Beatriz e, em movimento rápido, puxou algo do bolso. O brilho de uma arma refletiu sob a luz intermitente da tempestade. Você não entende, Beatriz. Tudo isso começou por causa da sua bondade e agora você está presa nessa história, nesse ciclo de dor. Beatriz sentiu o chão sumindo sob seus pés, como tudo isso estava conectado. Eduardo Carlos, a gangue o que realmente aconteceu, e como ela se tornou uma peça nesse tabuleiro de xadrez mortal, a culpa não é acentuada minha. Eduardo gritou, agora acusando Carlos. Eu lutei contra isso, eu só queria viver em paz. Carlos riu riso amargo que cortou o ar. Paz, você sempre teve tudo e deixou tudo se perder. Agora vai pagar por isso. A tensão se tornou uma tempestade. A vida de Beatriz estava prestes a ficar ainda mais complicada. Olhando nos olhos de Carlos, Beatriz sentiu uma onda de desespero. O que estava acontecendo? Estavam todos dentro de jogo perigoso como o maior dos riscos. O que ela iria fazer agora? A última afirmação de Carlos reverberava em sua mente. Ela estava presa. E ao seu redor tudo desmoronava. Então, algo inesperado aconteceu. O homem que havia permanecido em silêncio até então avançou e sussurrou algo perto do ouvido de Carlos. O rosto dele mudou instantaneamente. A raiva foi substituída por uma expressão de choque. Não pode ser verdade, Carlos murmurou, a voz embargada. Seu pai não pode ter feito isso. Beatriz congelou. O que você está dizendo? Perguntou, a preocupação crescendo. Foi como se uma bomba tivesse estourado. As palavras pesadas pairavam no ar e o ambiente ficou gelado. O olhar de Carlos se transformou de raiva para desespero. Você não sabia, não é acentuada, seu pai era o verdadeiro responsável pela queda da nossa família. Ele armou tudo, Beatriz. Ele é acentuada o motivo de tudo isso. A verdade cortou como uma faca e Beatriz não conseguia respirar. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de maneira aterradora. E agora está tudo se voltando contra nós por causa dele, Carlos gritou, a voz embargada. Nossas vidas se tornaram campo de batalha por culpa dele. A sala estava em choque. As ameaças anteriormente trocadas agora pareciam insignificantes. Eduardo olhou para Beatriz, seu olhar suplicante. Tudo o que ela conhecia estava se desmoronando. Uma onda de confusão e desilusão a envolveu. Isso não faz sentido. Ela gritou, sentindo a raiva e a dor acumuladas. Você está me dizendo que seu pai destruiu nossas vidas? A voz dela era misto de incredulidade e desespero. Carlos deu passo a grave frente, o semblante transbordando de emoção. O que ele fez foi muito pior do que você imagina. Ele nos colocou uns contra os outros, nos separou. E agora nós dois estamos aqui, presos, por causa de jogo que nem podemos controlar. Nesse momento, a tempestade lá fora parecia ecoar a confusão dentro da casa. A atmosférica estava latente, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. Carlos de repente apontou a arma na direção de Eduardo, seu olhar se transformando, agora cheio de loucura. Você é acentuada a razão pela qual estou assim, me fez acreditar que éramos iguais. Que éramos amigos? Não, Carlos, Eduardo tentou protestar, mas o olhar nos olhos do irmão estava frio como o aço. E em movimento que nenhuma das duas mulheres esperava, Carlos disparou. O som ecoou pela sala como trovão e a bala não atingiu Eduardo. O alvo era Beatriz. Ela sentiu o golpe do impacto, foi como se o mundo tivesse parado. A dor ardente atravessou seu corpo e ela caiu no chão, avisaos envasando. O sangue se espalhou pelo chão enquanto Carlos caía de joelhos, confuso. Os homens ao redor ficaram paralisados, segurando a respiração, o que acabara de acontecer. Beatriz lutava para entender, enquanto a realidade desmoronava ao seu redor. Uma vida de amor, de esperança, agora dilacerada por uma única ação.
E agora, a voz de Carlos ecoou cheia de desespero e arrependimento. A tensão explodiu em caos. Todos começaram a gritar. O alarme disparou dentro dela enquanto a vida escapava. O que aconteceria agora, as respostas estavam se distanciando. E enquanto a chuva batia forte na janela, a pergunta ressoava: quem realmente era Carlos? Beatriz ainda estava paralisada, a tensão no ar mais densa que nunca. O grupo de homens que invadira seu lar a fez tremer de medo. Eduardo estava apavorado e a verdade sobre Carlos pairava no ambiente. Misterio que parecía finalmente se resolver, mas que só trazia mais perguntas. Você tem que nos ajudar, Eduardo. Gritou dos homens, sua voz ressoando. Você sabe onde o Carlos está? Os olares ameaçadores deles faciam Beatriz sentir que a sala encolhia ainda mais. O medo a envolvia como uma cobra apertada. Então, a porta estalou novamente. Beatriz não podia acreditar. Carlos entrou, mas havia algo muito diferente nele. Seu olhar estava vazio e o rosto coberto de hematomas. Ele parecia uma sombra do que uma vez fora. Ao ver o irmão, Eduardo gritou: Carlos, como se o mundo ao redor estivesse desmoronando. Você me abandonou, Carlos esbravejou, seu olhar um misto de dor e raiva. Foi você quem causou tudo isso. Os homens ao redor se agitaram e a tensão disparou como um balão prestes a estourar. Carlos se virou para Beatriz e, em um movimento rápido, puxou algo do bolso. O brilho de uma arma refletiu sob a luz intermitente da tempestade. Você não entende, Beatriz. Tudo isso começou por causa da sua bondade e agora você está presa nessa história, nesse ciclo de dor. Beatriz sentiu o chão sumindo sob seus pés. Como tudo isso estava conectado, Eduardo, Carlos, a gangue, o que realmente aconteceu, e como ela se tornou uma peça nesse tabuleiro de xadrez mortal. A culpa não é acentuada minha, Eduardo gritou, agora acusando Carlos. Eu lutei contra isso, eu só queria viver em paz. Carlos riu um riso amargo que cortou o ar. Paz. Você sempre teve tudo e deixou tudo se perder. Agora vai pagar por isso. A tensão se tornou uma tempestade. A vida de Beatriz estava prestes a ficar ainda mais complicada. Olhando nos olhos de Carlos, Beatriz sentiu uma onda de desespero. O que estava acontecendo, estavam todos dentro de um jogo perigoso como o maior dos riscos, o que ela iria fazer agora. A última afirmação de Carlos reverberava em sua mente. Ela estava presa, e ao seu redor tudo desmoronava. Então, algo inesperado aconteceu. O homem que havia permanecido em silêncio até então avançou e sussurrou algo perto do ouvido de Carlos. O rosto dele mudou instantaneamente. A raiva foi substituída por uma expressão de choque. Não pode ser verdade, Carlos murmurou, a voz embargada. Seu pai não pode ter feito isso. Beatriz congelou. O que você está dizendo? Perguntou, a preocupação crescendo. Foi como se uma bomba tivesse estourado. As palavras pesadas pairavam no ar e o ambiente ficou gelado. O olhar de Carlos se transformou de raiva para desespero. Você não sabia, não é acentuada, seu pai era o verdadeiro responsável pela queda da nossa família. Ele armou tudo, Beatriz. Ele é acentuada o motivo de tudo isso. A verdade cortou como uma faca e Beatriz não conseguia respirar. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de maneira aterradora. E agora está tudo se voltando contra nós por causa dele, Carlos gritou, a voz embargada. Nossas vidas se tornaram um campo de batalha por culpa dele. A sala estava em choque. As ameaças anteriormente trocadas agora pareciam insignificantes. Eduardo olhou para Beatriz, seu olhar suplicante. Tudo o que ela conhecia estava se desmoronando. Uma onda de confusão e desilusão a envolveu. Isso não faz sentido. Ela gritou, sentindo a raiva e a dor acumuladas. Você está me dizendo que seu pai destruiu nossas vidas? A voz dela era um misto de incredulidade e desespero. Carlos deu um passo à grave frente, o semblante transbordando de emoção. O que ele fez foi muito pior do que você imagina. Ele nos colocou uns contra os outros, nos separou. E agora nós dois estamos aqui, presos, por causa de um jogo que nem podemos controlar. Nesse momento, a tempestade lá fora parecia ecoar a confusão dentro da casa. A atmosfera estava latente, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. Então, enquanto Carlos estava prestes a dizer mais, a porta se abriu de repente. Um homem desconhecido, como um capuz cobrindo o rosto, entrou sorrateiro. Ele olhou para cada um deles e o silêncio tomou conta do ambiente. Carlos, o que você fez? Murmurou o homem, a voz sombria ressoando. O clima mudou drasticamente. O homem se aproximou e os outros, que até então pareciam ameaçadores, agora estavam paralisados, como se o tempo tivesse congelado. Você está em perigo e não é acentuada só por causa do que aconteceu aqui, ele disse, olhando para Carlos como um misto de medo e determinação. Precisamos sair agora. Eles vêm atrás de nós. Carlos estava confuso, o pânico misturándose com a agitação da situação.
Quem sao eles? Perguntou, desenando uma linha entre eles. O homem não respondeu. Beatriz sentiu frio na espina. Que tipo de terror estava prestes a se revelar? Ela sentiu a dor novamente, mais intensa que antes. O homem mental olhou para Beatriz, e seus olhos brilharam como conhecimento sombrio. Você não tem ideia do que realmente está acontecendo, não é acentuada. A tempestade do lado de fora se intensificava, e a tensão no ar era palpável. Beatriz, como coração em pedaços, ficou paralisada ao ouvir aquelas palavras. O que ela não sabia. Seu mundo estava prestes a ser virado de cabeça para baixo novamente, e uma vez mais a pergunta ecoava. Quem realmente tinha o controle da situação? Beatriz ainda estava paralisada, a tensão no ar mais densa que nunca. O grupo de homens que invadira seu lar a fez tremer de medo. Eduardo estava apavorado, e a verdade sobre Carlos pairava no ambiente. Misterio que parecía finalmente se resolver, mas que só trazia mais perguntas. Você tem que nos ajudar, Eduardo, gritou dos homens, sua voz ressoando. Você sabe onde o Carlos está? Os olares ameaçadores deles faciam Beatriz sentir que a sala encolhia ainda mais. O medo a envolvia como uma cobra apertada. Então, a porta estalou novamente. Beatriz não podia acreditar. Carlos entrou, mas havia algo muito diferente nele. Seu olhar estava vazio e o rosto coberto de hematomas. Ele parecia uma sombra do que uma vez fora. Ao ver o irmão, Eduardo gritou, Carlos, como se o mundo ao redor estivesse desmoronando. Você me abandonou. Carlos esbravejou, seu olhar misto de dor e raiva. Foi você quem causou tudo isso. Os homens ao redor se agitaram, e a tensão disparou como balão prestes a estourar. Carlos se virou para Beatriz, e em movimento rápido, puxou algo do bolso. O brilho de uma arma refletiu sob a luz intermitente da tempestade. Você não entende, Beatriz. Tudo isso começou por causa da sua bondade, e agora você está presa nessa história, nesse ciclo de dor. Beatriz sentiu o chão sumindo sob seus pés, como tudo isso estava conectado. Eduardo Carlos, a gangue, o que realmente aconteceu, e como ela se tornou uma peça nesse tabuleiro de xadrez mortal. A culpa não é acentuada minha. Eduardo gritou, agora acusando Carlos. Eu lutei contra isso, eu só queria viver em paz. Carlos riu riso amargo que cortou o ar. Paz, você sempre teve tudo e deixou tudo se perder. Agora vai pagar por isso. A tensão se tornou uma tempestade. A vida de Beatriz estava prestes a ficar ainda mais complicada. Olhando nos olhos de Carlos, Beatriz sentiu uma onda de desespero. O que estava acontecendo? Estavam todos dentro de jogo perigoso como o maior dos riscos. O que ela iria fazer agora? A última afirmação de Carlos reverberava em sua mente. Ela estava presa. E ao seu redor tudo desmoronava. Então, algo inesperado aconteceu. Homem desconhecido, como capuz cobrindo o rosto, entrou sorrateiro. Ele olhou para cada deles, e o silêncio tomou conta do ambiente. Carlos, o que você fez? Murmurou o homem, a voz sombria ressoando. O clima mudou drasticamente. O homem se aproximou, e os outros que até então pareciam ameaçadores, agora estavam paralisados, como se o tempo tivesse congelado. Você está em perigo, e não é acentuada só por causa do que aconteceu aqui, ele disse, olhando para Carlos como misto de medo e determinação. Precisamos sair agora. Eles vêm atrás de nós. Carlos estava confuso, o pânico misturándose com a agitação da situação. Quem são eles? Perguntou, desenhando uma linha entre eles. O homem não respondeu. Beatriz sentiu frio na espina. Que tipo de terror estava prestes a se revelar? Ela sentiu a dor novamente, mais intensa que antes. O homem mental olhou para Beatriz, e seus olhos brilharam como conhecimento sombrio. Você não tem ideia do que realmente está acontecendo, não é acentuada. A tempestade do lado de fora se intensificava, e a tensão no ar era palpável. Beatriz, como coração em pedaços, ficou paralisada ao ouvir aquelas palavras. O que ela não sabia, seu mundo estava prestes a ser virado de cabeça para baixo novamente. Você precisa entender, Beatriz, o homem continuou, sua voz agora mais fervorosa. O que aconteceu aqui não é acentuada só uma briga entre irmãos. Você está no meio de algo muito maior. O Carlos, ele não é acentuada quem você pensa. O olhar dela se fixou em Carlos, a confusão aumentava. O que você quer dizer? Ela perguntou, o medo martelando em seu coração. O homem respirou fundo, as palavras próximas de explodir de sua boca. Carlos não é acentuada apenas irmão perdido, ele esteve por trás de uma série de crimes. Ele fez parte de uma organização criminosa. Você achava que ele estava fugindo. Na verdade, ele era o chefe, o líder, e você foi escolhida por ele. Ele usou você como peão no seu jogo, Beatriz. Silêncio ensurdecedor seguiu. Beatriz olhou para Carlos, buscando explicações, mas ao invés disso encontrou vazio. Nó se formou em sua garganta, e a realidade que ela conhecia começou a desmoronar.
Não pode ser, murmurou, a dor e atraisao comprimindo seu peito. Carlos, diga que não é acentuada verdade. Eu não escolhi isso, ele gritou, mas a expressão de seu olhar disse ao contrário. Eu não sabia que ia acabar assim. Eu fiz coisas que não deveria, mas não por vontade própria. Você era um criminoso, Carlos. Você machucou pessoas. Toda essa dor, essa vida, era por sua causa. Beatriz respondeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto como se não pudesse conter a fúria e a mágoa. O que você vai fazer agora? O homem de capuz perguntou, os olhos cheios de urgência. Vocês precisam sair daqui antes que seja tarde demais. Uma nova onda de pânico tomou conta da sala. Que tipo de pessoa Carlos realmente era? As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando como uma força brutal. E enquanto a tempestade rugia lá fora, uma derradeira pergunta ecoou na mente de Beatriz. Ela ainda poderia confiar em Carlos, ou tinha que se preparar para enfrentar o pior? E enquanto todos respiravam pesadamente, a porta se fechou como um estrondo, e um novo grupo se arrastava em direção à grave casa. O que estava prestes a acontecer? A única certeza era que a noite estava longe de terminar e os segredos mais obscuros estavam prestes a ser revelados. Beatriz ainda estava paralisada, a tensão no ar mais densa que nunca. O grupo de homens que invadira seu lar a fez tremer de medo. Eduardo estava apavorado e a verdade sobre Carlos pairava no ambiente. Um mistério que parecia finalmente se resolver, mas que só trazia mais perguntas. Você tem que nos ajudar, Eduardo, gritou um dos homens, sua voz ressoando. Você sabe onde o Carlos está? Os olares ameaçadores deles faziam Beatriz sentir que a sala encolhia ainda mais. O medo a envolvia como uma cobra apertada. Então a porta estalou novamente. Beatriz não podia acreditar. Carlos entrou, mas havia algo muito diferente nele. Seu olhar estava vazio e o rosto coberto de hematomas. Ele parecia uma sombra do que uma vez fora. Ao ver o irmão, Eduardo gritou, Carlos, como se o mundo ao redor estivesse desmoronando. Você me abandonou, Carlos esbravejou, seu olhar um misto de dor e raiva. Foi você quem causou tudo isso. Os homens ao redor se agitaram e a tensão disparou como um balão prestes a estourar. Carlos se virou para Beatriz e, em um movimento rápido, puxou algo do bolso. O brilho de uma arma refletiu sob a luz intermitente da tempestade. Você não entende, Beatriz. Tudo isso começou por causa da sua bondade e agora você está presa nessa história, nesse ciclo de dor. Beatriz sentiu o chão sumindo sob seus pés. Como tudo isso estava conectado, Eduardo, Carlos, a gangue, o que realmente aconteceu, e como ela se tornou uma peça nesse tabuleiro de xadrez mortal. A culpa não é acentuada minha, Eduardo gritou, agora acusando Carlos. Eu lutei contra isso, eu só queria viver em paz. Carlos riu um riso amargo que cortou o ar. Paz. Você sempre teve tudo e deixou tudo se perder. Agora vai pagar por isso. A tensão se tornou uma tempestade. A vida de Beatriz estava prestes a ficar ainda mais complicada. Olhando nos olhos de Carlos, Beatriz sentiu uma onda de desespero. O que estava acontecendo? Estavam todos dentro de um jogo perigoso como o maior dos riscos. O que ela iria fazer agora? A última afirmação de Carlos reverberava em sua mente. Ela estava presa. E ao seu redor tudo desmoronava. Então, algo inesperado aconteceu. Um homem desconhecido, como um capuz cobrindo o rosto, entrou sorrateiro. Ele olhou para cada um deles e o silêncio tomou conta do ambiente. Carlos, o que você fez? Murmurou o homem, a voz sombria ressoando. O clima mudou drasticamente. O homem se aproximou e os outros, que até então pareciam ameaçadores, agora estavam paralisados, como se o tempo tivesse congelado. Você está em perigo e não é acentuada só por causa do que aconteceu aqui, ele disse, olhando para Carlos como um misto de medo e determinação. Precisamos sair agora. Eles vêm atrás de nós. Carlos estava confuso, o pânico misturando-se com a agitação da situação. Quem são eles? Perguntou, delineando uma linha entre eles. O homem não respondeu. Beatriz sentiu um frio na espina. Que tipo de terror estava prestes a se revelar? Ela sentiu a dor novamente, mais intensa que antes. O homem mental olhou para Beatriz e seus olhos brilharam como um conhecimento sombrio. Você não tem ideia do que realmente está acontecendo, não é acentuada. A tempestade do lado de fora se intensificava e a tensão no ar era palpável. Beatriz, como coração em pedaços, ficou paralisada ao ouvir aquelas palavras. O que ela não sabia, seu mundo estava prestes a ser virado de cabeça para baixo novamente. Você precisa entender, Beatriz, o homem continuou, sua voz agora mais fervorosa. O que aconteceu aqui não é acentuada só uma briga entre irmãos. Você está no meio de algo muito maior. O Carlos, ele não é acentuada quem você pensa. O olhar dela se fixou em Carlos, a confusão aumentava. O que você quer dizer? Ela perguntou, o medo martelando em seu coração.
O homem respirou fundo, as palavras prestes a explodir de sua boca. Carlos não é acentuada apenas irmão perdido, ele esteve por trás de uma série de crimes, ele fez parte de uma organização criminosa. Você achava que ele estava fugindo, na verdade ele era o chefe ou líder. E você foi escolhida por ele usou você como peão no seu jogo, Beatriz. Silêncio ensurdecedor seguiu. Beatriz olhou para Carlos buscando explicações, mas ao invés disso encontrou vazio. No se formou em sua garganta e a realidade que ela conhecia começou a desmoronar. Não pode ser, murmurou, a dor e a traição comprimindo seu peito. Carlos, diga que não é acentuada verdade, eu não escolhi isso, ele gritou, mas a expressão de seu olhar disse ao contrário. Eu não sabia que ia acabar assim. Eu fiz coisas que não deveria, mas não por vontade própria. Você era criminoso, Carlos, você machucou pessoas. Toda essa dor, essa vida, era por sua causa. Beatriz respondeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto como se não pudesse conter a fúria e a mágoa. O que você vai fazer agora? O homem de capuz perguntou, os olhos cheios de urgência. Vocês precisam sair daqui antes que seja tarde demais. Uma nova onda de pânico tomou conta da sala. Que tipo de pessoa Carlos realmente era? As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando como uma força brutal. E enquanto a tempestade rugia lá fora, uma última reviravolta chocante ocorreu. Dos homens que pareciam ameaçadores, que tinha estado em silêncio, deu passo a grave frente, tirando uma máscara do rosto. Carlos, você realmente não se lembrou de mim. Eu sou Leo, seu melhor amigo. Beatriz ficou atordoada. O riso que Carlos soltou foi uma mistura de alívio e dor. Leo. Mas você estava morto. A sala caiu em silêncio sepulcral. As revelações estavam apenas começando. Morto, eu não sou Carlos, Leo disse como olhar furioso por trás do choque. Você me abandonou nas ruas e agora sua vida inteira está virando pesadelo. Foi o golpe final. O que isso significava para Beatriz, para Eduardo, para todos. A verdade estava se desvelando em uma formação apressada de mentiras. Quem realmente era Carlos? A dúvida estava no ar e a pergunta ecoava. Quem mais estava mentindo e até onde isso iria? A tempestade lá fora parecia nada comparado à grave tempestade que estava prestes a se desenrolar dentro daquela sala. Beatriz estava paralisada, como as emoções a grave flor da pele. O clima na sala era pesado, como peso esmagador no peito. Carlos agora era desconhecido, suas palavras cortantes como fecas. Ele tinha passado que a colocava em perigo. O inimigo está chegando, precisamos sair. O homem de capuz exclamou, sua voz carregada de urgência. Os olhos de Beatriz se arregalaram, cheia de medo. As revelações anteriores ainda ecoavam em sua mente como eco interminável. Carlos estava em estado de choque, sua expressão se contorcendo em dor. Leo, eu pensei que você estivesse morto. Ele olhou para o amigo, tentando entender o que estava acontecendo. Mas Leo não estava aqui para reviver memórias. O tom dele era diferente, a raiva pulsando na sala. Mortos ou vivos, isso não importa agora. O que importa é acentuada que você está prestes a pagar por tudo que fez. Leo gritou e a tensão entre eles era palpável. Beatriz olhou de para o outro, a confusão dominando a cena. Naquele momento, a porta se abriu novamente e mais homens apareceram. O tempo parecia parar enquanto a gravidade da situação caía sobre ela como uma tonelada de tijolos. Carlos, você sabe o que fazer. Diga onde está o dinheiro e isso acaba aqui. Homem corpulento que parecia o chefe do grupo convocou, seus olhos ardendo de raiva. Beatriz sentiu frio na espina. Eu não tenho nada mais a dar. Olhe para mim, eu sou miserável agora, Carlos gritou e as lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Era uma mistura de dor, raiva e desespero. Beatriz nunca havia visto seu mundo se desmoronar tão rapidamente. Você acha que estamos aqui para nos preocupar com seus sentimentos? Você fez suas escolas. O homem replicou, avançando ameaçador para Carlos. O clima estava elétrico, Beatriz podia sentir seu coração perto de estourar, a adrenalina dominando seu corpo. Então, tudo explodiu. Grito cortou a noite. O homem de capuz ergueu a mão, saia todos agora, este lugar vai desabar. Ele puxou Carlos junto com ele em direção à grave porta, enquanto Beatriz sentia as lágrimas quentes escorrendo. Eu não posso deixá-lo assim, Beatriz gritou, mas a realidade era que ela não poderia fazer nada. Carlos, que antes era símbolo de esperança, agora era peso no seu peito. O que se tornara de sua vida? Se afaste dela, Leo gritou, segurando Carlos com força. E em movimento rápido, ele empurrou Carlos pela porta, levando-o para fora na noite tempestuosa. Beatriz ficou ali, paralisada, como se estivesse assistindo a filme de terror sem conseguir mudar o canal. E então, no meio dessa confusão, uma luz relampejou e iluminou a cena por breve momento.
Ela viu un vislumbre de esperanza no olar de Carlos. Algo ainda existia nele, algo que facia Beatriz acreditar que a historia ainda não había terminado. Beatriz, eu. Carlos comezou, mas o eco estrondoso de un tiro interrompeu tudo. O impacto acertou como un soco no estómago e ela caiu no chao ofegante. O mundo parecía girar lento, a dor espalándose por seu corpo e a escuridão a envolvendo. Beatriz lutou contra o desmaio, sentindo força sair de seu corpo. Ela conseguiu ver Carlos sendo puxado para fora, mas a gritaria se tornou distorcida. O medo atingia seu pico e suas lágrimas escorriam enquanto sua mente tentava processar o que acontecia. O som da tempestade e das sirenes se misturou ao eco do tiro. En aquele momento, uma verdade aumentava dentro dela. A vida é acentuada un campo de batalla e mesmo entre as sombras, pequenas faíscas de esperança podem surgir. En meio ao caos, Beatriz decidiu que sua luta estava apenas começando. Antes de tudo se apagar, ela sussurrou, Clara, eu farei por você. Ela fechou os olhos, mas deixou uma centela de força acesa dentro de si. E enquanto a noite se tornava cada vez mais escura, o silêncio pairou por un segundo antes de un novo capítulo começar. O que aconteceria a seguir? As perguntas fervilaban, mas Beatriz tinha un novo objetivo, reencontrar sua fila e lidar com os fantasmas do seu passado. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Escreva sua reação e teorias nos comentários e não se esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Este acentuada o momento para demonstrar seu apoio. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não esperem em mais um segundo. Faça parte desta comunidade incrível.